estudantes, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa primeira videoaula de matemática da segunda etapa do programa Aprendendo em Casa. Para iniciar esses nossos estudos, nós vamos retomar as operações fundamentais. Vocês sabem quais são? Eu espero que sim. Então, as operações fundamentais, elas são aquelas 4 operações que nós com certeza ouvimos muito falar. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Todo mundo conhece, eu espero. E os termos dessas operações? Vocês sabem como são chamados? Não? Quem sabe? Ótimo, quem não sabe, vamos aprender agora. A adição. A adição, ela é formada por termos, certo? Nós vamos descobrir os nomes desses termos. Então, nós temos aqui uma adição, 435 mais 246. Esses dois números que nós vamos adicionar, que nós vamos somar, eles são chamados de parcelas. Eles são chamados de parcelas. Então, a adição, os números que são somados, eles são parcelas. Vamos somar esses números. 5 mais 6, 11. Baixo 1, vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 4 mais 2, 6. Então, o resultado da operação 435 mais 246 é 681. Certo, descobri o resultado. Mas e como que chama esse resultado? Ele é chamado de soma ou também pode ser chamado de total, certo? Então, esses são os termos da adição. Vamos para a segunda operação, que é a subtração. Subtração também é aquela operação conhecida como a continha de menos, certo? Então, na continha de menos, na subtração, nós temos aqui um exemplo. 874 menos 321. Então, esse meu número maior, esse primeiro número da subtração, ele é chamado de minuendo. Minuendo. O segundo número da subtração, ele é chamado de subtraindo. E vamos agora efetuar a nossa subtração. 4 menos 1, 3. 7 menos 2, 5. 8 menos 3, 5 também. Então, temos aqui 874 menos 321 é igual a 553. E como que chama esse resultado da subtração? Ele é chamado de resto, mas ele também pode ter outro nome. Ele também pode ser chamado de diferença. Certo? Então, esses são os termos da subtração. A multiplicação, também conhecida como a continha de vezes, né? Ela também tem fator, também tem termos, né? Então, temos aqui 34 vezes 3. Esses dois números, esses dois termos, eles são chamados de fatores. Eles são chamados de fatores. Então, nós multiplicamos os fatores para chegar a um resultado. Então, vamos fazer essa multiplicação? 3 vezes 4, 12. Então, deixo 2, eleva 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, o resultado da operação 34 vezes 3 é 102. Mas e como é que é chamado esse resultado da multiplicação? Ele é chamado de produto. O resultado da multiplicação, ele é chamado de produto, certo? E agora a divisão. Divisão, que é a operação mais temida, que a gente precisa aprender, a gente precisa
continuar estudando, continuar exercitando para a gente aprender e continuar sempre melhorando cada vez mais. Então, divisão. A divisão ela também tem seus termos, certo? Então, esse primeiro número, ele é chamado de dividendo. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor de ver. Ele é chamado de dividendo. Esse número que fica dentro do sinal de divisão, ele é chamado de divisor. Então, nós temos dividendo, nós temos divisor. Então, agora vamos resolver essa divisão para que a gente possa conhecer os demais termos que compõem a divisão. Então, 1 não dá para dividir por 9, então vamos pegar 17. 17 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. 17 menos 9 dá 8. Baixo o 1, que ainda sobra lá em cima. 81 dividido por 9 dá 9. 9 vezes 9, 81. Faço novamente a subtração. 81 menos 81, 0. Então, agora que eu concluí a minha operação, eu posso reconhecer os termos, os demais termos. Nós temos dividendo, nós temos divisor, nós temos o resultado dessa divisão. O resultado dessa divisão é chamado de quociente. Quociente. E lá no final da minha divisão, eu vou ter também o que a gente chama de resto. Que nós sabemos que as nossas divisões, elas podem terminar com 0, mas também podem terminar com outro algarismo. Quando ela termina com 0, aqui no finalzinho, nós temos uma divisão exata. Quando ela termina com outro algarismo, 1, 2, 3 ou qualquer um outro, ela é uma divisão não exata, porque ainda sobrou alguma coisa nessa divisão. Então, pessoal, esses foram os termos das operações fundamentais que nós precisamos conhecer para resolver os nossos cálculos, para resolver as nossas situações, problemas, que é o que vocês vão fazer na atividade proposta com relação às operações fundamentais. Então, mãos à obra e rumo às nossas atividades.